Olá, boa tarde. Sou Pedro Xavier, aluno de nanotecnologia, e hoje apresento um resumo do trabalho de título Fabricação de filmes finos de grafeno e PSS por Spin Coat, realizado por mim, pelo aluno de doutorado Lucas Chiene e orientado pela professora Maria de Fátima Marques. Para começar, acho relevante uma breve introdução sobre o material-alvo desse estudo, o grafeno. O grafeno é um material alótropo do carbono que recentemente tem sido muito estudado por conta de suas excelentes propriedades ópticas, eletrônicas, térmicas e mecânicas. Como resultado dessas, o grafeno ele pode ser aplicado em diversos setores, como, por exemplo, de painéis solares. Nessa área de aplicação, o grafeno é um material extremamente promissor por possuir uma boa mobilidade de portadores de carga, sendo um dos melhores materiais condutores do planeta, com condutividade acima de 550 siemens por centímetro, e também um elevado nível de transparência, no caso, acima de 80% de transparência. No entanto, existem alguns impedimentos à sua aplicação, sendo eles dois principais pontos. Primeiro, o grafeno ele se comporta como uma partícula, sendo assim difícil a formação de filmes contínuos a partir dele. Na tentativa de se formar um filme fino do material, as poucas camadas de grafeno se sobrepõem e colapsam, afetando assim suas propriedades optoeletrônicas, comprometendo a flexibilidade e morfologia homogênea do filme. O outro impedimento é a estratégia de produção dos filmes finos e de sua adesão no substrato. Os métodos atuais simplesmente não são capazes de balancear os requisitos de filmes finos para consolidar o grafeno como um material aplicável no setor de células solares. Por isso, o presente trabalho visa produzir compósitos de nanoplaquetas de grafeno com poli-4-tirenosulfonato de sódio, o PSS, em proporções de 25, 50 e 75% em massa, e fabricar os filmes finos via spin coat em condições de processamento diversas, alterando o modo de deposição e as velocidades inicial e final do spin coat. A função do polímero no filme é agregar estrutura, adesão e homogeneidade às nanopartículas de grafeno, preservando as propriedades dessas, principalmente de transparência, de morfologia e adesão. A metodologia utilizada foi feita da seguinte maneira. Primeiro foi preparada a solução de grafeno e PSS na proporção desejada para uma dada amostra. Em seguida, foram definidos os parâmetros do spin coat e, finalmente, foi realizada a deposição do material no substrato. As velocidades e tempos inicial e final determinam, respectivamente, quão rapidamente e por quanto tempo o spin coat vai rotacionar o substrato, no caso, uma placa de vidro. A velocidade inicial é dada pela unidade do mostrador do spin coat, multiplicada por 250 RPM, e a velocidade final é dada pela unidade do mostrador do spin coat, multiplicada por 1000 RPM. Já os tempos são dados em segundos, e o modo de deposição, ele determina se a deposição do material no substrato se deu antes do início da rotação inicial, sendo esse o modo estático, ou imediatamente após o início da rotação inicial, o modo dinâmico. Temos aqui, então, por exemplo, o código de uma amostra que foi produzida com uma solução de grafeno PSS na proporção de 25% em massa, com modo de deposição dinâmico, pois a solução ela pingou depois do início da rotação inicial, com velocidade inicial de 1000 RPM por 15 segundos e velocidade final de 5000 RPM por 1 minuto. Quanto aos resultados, os materiais foram analisados por espectroscopia no ultravioleta visível, e nesse gráfico dos resultados da análise por VFIS, podemos ver que, para uma mesma configuração de processamento, as amostras mais transparentes foram aquelas com um menor teor de grafeno. Temos aqui um outro gráfico para amostras produzidas em uma outra condição de processamento. Podemos ver novamente que quanto maior o teor de grafeno utilizado, menos transparente é a amostra. Já quanto à deposição, como a função do polímero é facilitar a homogeneidade e a dispersão do filme, cada tipo de amostra vai ter um caráter diferente por conta das diferentes quantidades utilizadas do polímero PSS. Além disso, quanto maior a velocidade de rotação,
maior é a força centrífuga que espalha a solução que forma o filme. Assim, menores velocidades facilitam a deposição do material no substrato, mas ao facilitar a deposição do material, as camadas de grafeno acabam se empilhando, reduzindo assim a transparência do filme. Nesse gráfico, temos aqui plotadas várias amostras com diferentes velocidades de rotação para uma mesma concentração de grafeno, no caso, 25%. Aqui temos um gráfico para concentrações de grafeno de 50%, em que se pode verificar que os filmes com maior absorvância são os com menores velocidades de rotação, que indica que houve uma boa deposição do filme no substrato dessas amostras de menores velocidades. E aí temos aqui o plot com a concentração de grafeno de 75%. Que, novamente, uma menor velocidade está relacionada a maior absorvância por parte do filme, e, consequentemente, uma melhor deposição. Aqui temos uma amostra de PSS puro. Por mais que esse trabalho não esteja estudando os filmes de PSS puro, uma amostra desse serve como um dos extremos da variação de concentração entre grafeno e PSS, auxiliando na visualização dos resultados. E essa é uma amostra de grafeno puro. Ela também serve como outro extremo da variação de concentração da solução de grafeno PSS. Quanto às considerações finais desse trabalho, foi determinado que maiores concentrações de grafeno levam à formação de filmes menos transparentes e que menores velocidades de rotação levam à formação de filmes com melhor deposição. Também se faz necessário realizar outras análises dos filmes produzidos, de modo a verificar as propriedades de cada tipo de amostra para avaliar a aplicação dos filmes de grafeno produzidos por spin coat na área de células fotovoltaicas. No caso, esses outros aspectos podem ser, por exemplo, condutividade. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado a todos e boa tarde.